se identificam mais. Então, aqui no grupo A, temos as seguintes afirmações. Não podemos confiar nas pessoas para se autogerirem, elas precisam de receber indicações sobre o que fazer. Os problemas complexos devem ser tratados com regras e tecnologia elaborada, e o outro é que precisamos de um plano para todos os cenários possíveis. Portanto, este seria, se identificam mais com o grupo A, com estas afirmações, estariam no grupo A. Depois o grupo B. Podemos confiar que as pessoas utilizarão o seu julgamento para fazer o que for correto a cada momento. Os problemas complexos podem ser tratados com regras e acordos simples, que deixam espaço para critérios. E depois muitos cenários podem emergir, mas o que é importante é conseguir responder com agilidade perante esses mesmos cenários. Então, sabendo que é uma escolha provavelmente difícil, que não há respostas corretas nem erradas, pedia-vos para se tentarem posicionar, não forçosamente partilhar no chat, que não é esse o objetivo. E agora vamos ver como é que, estando num destes grupos, perante um problema concreto, vamos imaginar o problema do trânsito nas nossas cidades, ok? De como flui o trânsito nas nossas cidades. Como é que, a partir de estarmos mais alinhados com uma visão ou outra, podemos desenhar soluções para esse problema? Se estivermos, os que estamos no grupo A, digamos assim, provavelmente iam desenhar uma solução deste tipo, ok? Baseada em tecnologia, sabemos o que é que está a acontecer em todos os cruzamentos da cidade, temos um sistema de semáforos que diz aos nossos condutores onde é que podem parar, abrandar, avançar. Provavelmente os que estamos no grupo B iríamos para uma solução deste tipo. Temos digamos, um conjunto de regras em que confiamos, as regras do trânsito, e depois delegamos aos nossos condutores, quando chegam a uma rotunda, que tomem as decisões mais importantes a cada momento para conseguir fazer fluir o trânsito aqui. Também vos trago só alguns números por curiosidade. Nos Estados Unidos, são números dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem mais de 1.100 cruzamentos por cada rotunda. As rotundas, do ponto de vista de eficácia e de eficiência, em quase todas as dimensões, funcionam melhor do que o sistema de cruzamento com semáforos, até nos custos de manutenção. O facto de funcionarem mesmo quando não há luz, quando há cortes de energia, apesar da solução ótima ser uma fusão das duas, segundo sei. Portanto, são rotundas que não existem em Portugal, mas são rotundas mais, digamos, mais complexas, que têm os semáforos no centro. Eu trago isto como um exemplo, não é? De como é que numa circunstância complexa, como são os projetos e o contexto em que vivemos atualmente, como é que o nosso olhar perante o mundo depois vai adequar as soluções e as práticas que adoptamos para trabalhar em equipa e para depois também organizar e trabalhar nas nossas organizações. E eu gostava de trazer aqui o meu exemplo concreto. Eu venho do mundo do desenvolvimento de software, portanto, tive uma empresa de desenvolvimento de software. Eu penso que provavelmente no ano 2001, certifiquei-me como gestor de projetos. Fui membro da direção da Associação Portuguesa de Gestão de Projetos e eu vinha, como eu acho que muitos de nós estamos, de um mindset do tipo A, do grupo A, não é? Mais desse mindset. E o que vos trago aqui neste slide, na parte de cima, era um modelo tradicional como eu abordava o desenvolvimento de projetos de software. Portanto, basicamente o que nós seguimos este modelo, que é o modelo de cascata, que presumimos que todos conhecem. Então começávamos por levantar requisitos, a fazer uma especificação detalhada, a desenhar o sistema que queríamos fazer, depois desenvolvíamos, finalmente testávamos, muitas vezes sem sequer o cliente final estar envolvido, e finalmente disponibilizávamos esse sistema. Provavelmente muitos de vocês passaram por esta experiência, e quando estes projetos demoravam 9 meses ou demoravam 2 anos, quando chegávamos àquele momento crítico de finalmente entregar o produto aos nossos clientes, ou o mercado já tinha mudado, o negócio tinha mudado, ou a concorrência tinha de repente colocado outro produto em que este já ficava desatualizado, ou pura e simplesmente aquilo que apresentávamos não era exatamente o que o cliente tinha percebido de ler aqueles documentos que tínhamos produzido. Então, na indústria de software, e um pouco por todo o mundo, mas com base num manifesto que foi escrito, um manifesto ágil, iniciou-se uma outra forma de desenvolver projetos de software, que eu retrato aqui em baixo. Portanto, basicamente o que se faz é dividir estes sistemas mais complexos em funcionalidades mais simples, e depois o que fazemos são ciclos mais curtos, iterativos,
em que em cada ciclo selecionamos um conjunto de funcionalidades, aquelas que pensamos são mais importantes e que vão trazer mais valor ou que têm mais risco e queremos experimentar primeiro, e em cada ciclo o que nós fazemos é o mesmo que fazemos em cima, mas em ciclos mais curtos. Experimentamos, desenhamos, desenvolvemos, testamos e depois entregamos a um cliente. E fazemos isto em ciclos sucessivos. Como vos dizia, eu vinha de um mundo de cruzamentos, não é? com semáforos. E a primeira vez que me descreveram isto, e em particular que me diziam, é que as equipas que desenvolvem são multidisciplinares e são semi-autónomas, decidem como é que organizam o trabalho e tal. E a minha primeira reação foi de rejeição. Foi de rejeição porque alguém que tinha vivido num mundo de semáforos toda a vida, quando eu pensava que isto ia funcionar como uma rotunda, nem sequer percebia como é que o paradigma era tão diferente que eu nem sequer, portanto, a minha primeira decisão, isto não vai funcionar de nenhuma forma. E depois decidimos experimentar na minha empresa, fizemos um projeto piloto e o êxito foi tão grande que depois passou a ser a norma. Passámos a gerir projetos desta maneira. Agora, este tipo de ferramentas, como esta que está aqui representada em baixo, basicamente é o Scrum, provavelmente muitos de vocês e muitas de vocês já ouviram falar, generalizou-se a muitas outras áreas das organizações, ok? Basicamente o princípio é este, que eu mostro aqui numa imagem, que muitas vezes as imagens valem mais do que muitas palavras, não é? Então, em vez de termos a abordagem aqui de cima, queremos entregar no cargo no final, vamos entregando coisas que já criam valor ao meu cliente, ainda que possam estar longe daquilo que eu ideei inicialmente como solução final, mas que já têm utilidade e permitem, sobretudo, aprender e recolher feedback do meu cliente. Então, o que vos trago aqui é um conjunto de ferramentas que trabalham a partir dos mesmos princípios, mas que se alargaram a outras áreas das organizações. Aqui no canto superior esquerdo temos o Scrum, que eu já vos dizia que é muito utilizado na gestão de projetos, e que hoje em dia se tem alargado a inúmeras áreas das organizações. Portanto, é muito utilizado hoje, por exemplo, também na parte de gestão de talento, de recursos humanos. E depois à direita temos o Design Thinking, parte das mesmas premissas. Basicamente são ferramentas, é um processo, um conjunto de ferramentas para criar soluções inovadoras, portanto, para resolver problemas de forma inovadora e centrada nas pessoas, nas necessidades dos nossos clientes finais, e é muito utilizado na área de produtos, ok? Portanto, para desenhar produtos. Mas a mesma lógica se aplica ao desenho de serviços. Portanto, tenho aí o Service Design, que traz o mesmo tipo de práticas, mas neste caso adaptado aos serviços. E aqui podemos não estar só a falar de clientes, podemos também estar a falar de colaboradores. Então aqui o convite, por exemplo, é olhar para a experiência dos nossos colaboradores, desde o momento em que ouviram falar da nossa empresa, até que viram uma oportunidade de emprego, ou enviaram um primeiro currículo, depois como é que foi o onboarding, como é que foi o seu processo dentro da organização, portanto fazer esta digamos, a customer journey, a viagem, mas do ponto de vista também dos meus colaboradores ou de um cliente. Depois no canto inferior esquerdo temos isto aplicado ao ao desenvolvimento de modelos de negócio. Lean Startup, provavelmente foi algo que também que todos ouvimos falar de alguma forma, que é trazer também este tipo de práticas, mas aqui partimos de uma necessidade que identificamos no mercado, ou que intuímos que existe no mercado, e então como é que conseguimos, com um investimento baixo, com ciclos curtos, também conseguir desenvolver essa nossa ideia, percepção de que existe uma necessidade no mercado, que nós temos uma solução que encaixa nessa necessidade, e como é que podemos ir realmente validando e fazendo experiências para validar isto com os nossos possíveis clientes e depois fazer crescer a nossa empresa para responder a esse mercado. E por último, trago aqui também outro conjunto de ferramentas que talvez sejam menos conhecidas. Trago aqui um exemplo, que é a Sociocracia 3.0, que trazem isto, mas para a forma como gerimos as nossas organizações. Portanto, é trazer isto, mas como é que se constrói ou se estrutura o organigrama da nossa organização? Que roles ou que funções é que temos? Como é que selecionamos pessoas para estarem nesses cargos nas nossas organizações? Como é que tomamos decisões? Portanto, basicamente, existem agora também, neste caso é uma framework, tem um conjunto de cerca de 70 padrões que nós podemos adaptar também, mas neste caso à governança, ao funcionamento da própria organização. O que é que eu gostava de, mais uma vez, destacar daqui?
por um lado, que existem muitas práticas que não são metodologias num sentido convencional que eu adopto de fio a pavio, digamos, de uma ponta à outra e que adopto para toda a minha organização. Eu posso fazer aqui quase cherry pick, não é? Eu posso ir buscar uma coisa útil de uma delas, outra, e trazer para o contexto e para práticas específicas das minhas equipas. Eu dou só um ou dois exemplos para tentar instanciar. Por exemplo, do Scrum, uma prática é o Daily Scrum, que é uma reunião diária de 15 minutos, em que a equipa se reúne e diz, olha, o que é que eu fiz ontem, qual é o meu objetivo para hoje e que bloqueios é que eu posso ter. Isto é uma prática concreta. Por exemplo, no contexto de equipas com que eu estou a trabalhar, foi muito útil quando subitamente tivemos que deixar de estar fisicamente juntos há um ano atrás e para conseguir garantir esse alinhamento diário e percebemos, por um lado, comprometer as pessoas, porque explicitam verbalmente o que é que eu vou fazer hoje, e por outro lado, garantimos que estamos alinhados, não é? Porque percebemos o que é que a pessoa vai fazer e se tem sentido ou não. Dou-vos outro exemplo do caso da Sociocracia 3.0, um micro hábito, uma prática super simples, que é fazer um check-in no início de uma reunião, em que lança-se uma pergunta e todas as pessoas numa ronda respondem. Por exemplo, nas minhas equipas temos utilizado isto também como prática e cada pessoa traz uma pergunta diferente cada dia. Ok? Então pode ser como é que eu encaro hoje o dia, como é que eu me sinto, mas pode ser qualquer outra coisa. E no último ano, vocês imaginam a quantidade de perguntas que houve. Eu hoje sei o que é que as pessoas da minha equipa nuclear, digamos assim, o que é que gostam de comer, quantos filhos é que têm, quais são os seus hobbies, que sonho é que ainda têm de vida por cumprir, onde é que gostavam de passar férias. Fizemos 300 perguntas que compartimos durante este período. Portanto, o que eu quero dizer é que, pronto, há aqui uma grande diversidade de opções e estas ferramentas partilham estes princípios comuns, ok? São centrados em necessidades, portanto, tentamos focar-nos em necessidades específicas e não numa solução que temos na cabeça, a partir de necessidades de pessoas, portanto, podem ser clientes, podem ser utilizadores, podem ser os colaboradores da nossa organização e partimos daí. Fazemos iterações rápidas, incorporando feedback e co-criando digamos, com os stakeholders, podem ser clientes, sócios, parceiros, e depois testamos estas hipóteses num processo de melhoria e aprendizagem contínua. Portanto, é o fio condutor entre estas ferramentas. E eu gostava de terminar a minha intervenção, só tenho um slide mais para fazer esta introdução, também com uma coisa que eu lembro-me, sei lá, em 2005, 2006, quando começávamos a trazer estas práticas de gestão de software ágeis ao contexto de algumas organizações, eu falava com diretores da IT da banca ou de muitos setores, a pergunta que se fazia era, mas quando é que eu utilizo, vou voltar aqui atrás à imagem, mas quando é que eu utilizo o waterfall e quando é que eu utilizo uma prática ágil, como é que... E na altura, o que muito se fazia era muitas vezes tentar ter uma dimensão, uma estimativa da complexidade do projeto e muitas vezes fazia-se isso, por exemplo, com base no budget do projeto. Vamos imaginar, projetos com mais de 500 mil euros, então eu não confio ainda nas práticas ágeis, então eu utilizo um modelo convencional de gestão. Eu trago-vos aqui um modelo, que é o modelo Kinefin, que nos ajuda a tomar esta decisão. Okay? Portanto, eu gostava de deixar isto como final da minha intervenção. Eu peço desculpa porque está em espanhol, mas eu agora estou aqui em Espanha e também peço desculpa se me sai algum portunhol já há alguns anos e, portanto, vivo entre o espanhol, o português e o inglês, mas eu penso que se percebe bem. Então, este modelo Kinefin é um modelo que nos ajuda a tomar decisões, é um modelo para ajudar a tomar decisões e que tem a ver com a percepção do contexto em que está o problema que nós estamos a tentar resolver. E é muito útil, quer para as equipas, quer para as organizações, para os líderes, quando estamos num contexto de liderança. E explico de forma muito simples. O modelo descreve 5 cenários, ou 5 contextos em que podemos estar. Vou começar pelo mais simples, ali no canto inferior direito. O contexto simples, que agora se chama óbvio. Se lerem alguma coisa sobre o Kinefin, agora chama-se óbvio. Então, basicamente, eu estou perante um problema simples, as causas e, digamos, as consequências são óbvias, então eu posso recorrer às melhores práticas. Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos imaginar que eu estou a implementar um projeto de
de colocar um novo POS, software e hardware, nos meus pontos de vendas da minha cadeia de lojas. Então, se eu vejo que estou num contexto e o percepciono como simples, então eu posso selecionar o melhor software e hardware de POS, posso criar um projeto em waterfall, não é? Naquele modelo de cascata, dou formação às pessoas que vão estar no posto de venda, instalo o software e faço isto e escolho o melhor software de acordo com os meus critérios. Recolho as melhores práticas. Vamos adicionar um bocadinho de complexidade e vamos dizer que eu quero integrar este POS com o meu ERP, com o meu Data Warehouse, com os meus relatórios que faço e, portanto, já não é tão linear. A coisa começa a complicar-se, tenho aqui impactos que se calhar já não são tão evidentes nos meus sistemas, etc. Então, se calhar aqui eu já vou querer recorrer às boas práticas, já não tenho uma solução óbvia e vou ter que recorrer a especialistas. Vou trazer especialistas no meu ERP, no POS, especialistas em integração e vou tratar este projeto, se calhar a parte de formação vou tratá-la da mesma forma, vou fazer formação convencional, instalar, mas há uma parte do meu projeto que eu se calhar vou recorrer já a estas práticas ágeis. Eu quero testar a integração com o meu sistema, quero ver que tipo de relatórios é que consigo gerar, e então aí é útil que eu vá iterando e experimentando. Vamos dar um bocadinho mais de complexidade. Já não estou a instalar o POS, eu sou uma empresa que está a criar um novo POS, um novo software, hardware completamente revolucionário e inovador. Estou no domínio do complexo, já não posso recolher sequer às melhores práticas, porque sou eu que estou a criar as práticas num contexto muito mais complexo. Então eu nem sequer conheço todas as necessidades dos meus possíveis clientes, de todas as empresas para as quais eu quero criar este software, e então aqui, provavelmente, de uma forma muito natural, a maior parte do meu projeto eu vou querer fazê-la desta forma, em experiências, trazer uma primeira versão do software, num diálogo muito próximo com os meus possíveis clientes, dar-lhes uma versão preliminar do produto, ver qual é o feedback, o que é que eles valorizam mais e seguir o ciclo que vos indiquei. E depois há aqui mais dois domínios. O caótico é o do caos, e aqui a sugestão é que se atuo primeiro para tentar reduzir este caos e conseguir colocá-lo num dos outros quadrantes. Portanto, eu lembro muito do que aconteceu no início da pandemia, não é? Estávamos numa situação caótica, não sabíamos que vírus é este, como é que se transmitia, qual era a taxa de mortalidade, e os governos muitos governos identificaram que estavam neste quadrante e disseram, para tudo, vamos tentar criar aqui parar o caos, e agora vamos ver que abordagem é que podemos ter, se é complexo, é complicado ou simples, porque até podemos ter um medicamento que já responda a isto. E finalmente há aquele espaço do desordenado, que é relativamente perigoso, que é não sabemos onde é que estamos e temos que ver onde é que nos vamos colocar. E portanto eu terminava aqui a minha intervenção, dizendo que isto também é um espaço fluido e que provavelmente estamos a movimentar permanentemente entre estes 5 domínios. E passo a palavra ao Paulo, que agora nos vai-nos dar exemplos mais concretos e também trazer aqui a dimensão da inovação, não é? Nestas práticas ágeis. Paulo? Muito boa tarde a todos. Obrigado, Hugo. Vou só compartilhar aqui a tela. Conseguem ver o meu ecrã? Sim, senhora. Então, a pergunta que eu coloco é: se estas metodologias ágeis são relativamente simples, ou parecem simples, porque é que isto é tão difícil de implementar nas empresas e porque é que não temos já todas as nossas empresas a funcionar num contexto ágil? E aqui estamos a apelar a 3 níveis de análise: organização, equipas e pessoas, indivíduos. E estamos a partir do princípio que todas as nossas FIAs intermédias, funcionando com um chapéu de liderança coletiva, têm aqui uma responsabilidade de assegurar que as suas equipas, os seus colaboradores, têm as condições certas para conseguirem ter um bom desempenho num contexto de turbulência que exige agilidade. E para esse efeito, precisamos de gerir para cima e criar as condições certas. Então, olhemos para o caso da inovação. Muitas vezes o que é que nos acontece na formação de executivos? As empresas dizem-nos: queremos, por exemplo, um módulo de criatividade neste programa. Queremos todos os nossos colaboradores a puxar pela cabeça, a contribuir a ideias e sugestões, a trazerem propostas de melhoria e de inovação. Ok, mas
cuidado, porque o que nos acontece muitas vezes é que estamos a misturar 2 ou 3 níveis de inovação diferentes. Se olharmos para este diagrama que aqui temos aqui 3 horizontes de inovação. A laranja, no canto inferior esquerdo, temos melhoria contínua e inovação incremental. O horizonte temporal número 2 é um horizonte de médio prazo de abarcar novos mercados, produtos adjacentes. O horizonte número 3 é um horizonte de inovação radical de mais longo prazo, oceano azul, em que pode implicar, portanto, explorar produtos completamente diferentes, novos modelos de negócios, soluções radicalmente diferentes. E não podemos tratar estes 3 horizontes da mesma maneira. Requerem decisões de investimento, requerem decisões de transformação de processos e de formas de trabalhar dentro das organizações que são completamente diferentes. Podemos, sim, com as nossas equipas, pôr todas as equipas a pensar em termos de inovação incremental e de melhoria contínua no horizonte número 1. Para esse efeito, se tivermos objetivos claros para estas equipas, incentivos claros, então podemos pedir a todos os nossos colaboradores para contribuírem para a inovação. Agora, em termos de inovação radical, provavelmente não podemos fazer o mesmo. Será muito mais eficiente termos uma equipa com 2 pessoas a meio tempo a tentarem desenvolver uma proposta para lançar um novo produto ou serviço. E, portanto, distinguir estes 3 horizontes é crucial e implica também definirmos métricas claríssimas e objetivos claríssimos para as equipas. Dito isto, passo ao slide seguinte. O que mais é que nós necessitamos para empoderar as equipas e empoderar equipas ágeis para experimentarem e passarem por uma série de iterações de desenvolvimento de soluções e de produtos? Precisamos lhes dar acesso máximo à informação e aos dados que temos. Uma das dificuldades, imaginem um banco ou uma seguradora em Portugal, com sistemas de tecnologias de informação legacy mais antigos, em cada um destes sistemas está a funcionar em silo. E não estão os sistemas todos interligados e não temos os dados todos acessíveis na mesma plataforma ou na mesma base. Torna-se muito mais difícil utilizar técnicas modernas de data science ou de inteligência artificial para conjugar estes dados todos e analisar devidamente toda esta informação. Então, uma das coisas que as empresas tecnológicas têm vindo a fazer, nomeadamente aquelas que estão a trabalhar com inteligência artificial e a melhorar muito rapidamente, porque estão constantemente a pôr as máquinas a aprender, é criar uma infraestrutura de tecnologias de informação em que todas as equipas podem aceder aos dados, à informação da empresa, através de APIs, podem consultar esses dados e podem fazer experiências A, B, continuamente a testar qual é a melhor solução. Isto passa por decisões de investimento em estruturas de IT, máximo de transparência, máximo de acesso à informação. Aqui temos um diagrama simples a mostrar um esquema de organização de equipas no Spotify. Spotify, empresa europeia, como sabem. O que é que aqui temos? Temos, portanto, uma linha que é uma linha de funcional, temos uma linha que é uma linha de produto ou de projeto e depois podemos ter outras comunidades de interesse e outros níveis de organização. O que é que constatamos aqui? É uma estrutura bastante achatada, é uma estrutura horizontal, mas é também uma estrutura fluida, não é uma matriz, uma organização matricial rígida, tradicional, porque esta organização de equipas pode ser alterada muito facilmente. E há um grande nível de experimentação necessário para pôr isto a funcionar e para definir os incentivos. Imaginem aqui um hospital em Portugal a querer tratar os doentes ou pacientes hipertensos com equipas multifuncionais. Então, o médico cardiologista não vai reportar apenas ao departamento de cardiologia, o médico cardiologista vai fazer parte de uma equipa multifuncional, com assistente social, com outras valências de médicos, com nutricionista e outras pessoas que vão ajudar, portanto, os pacientes a orientar o seu estilo de vida e a sua alimentação, por aí fora. Uma das dificuldades de pôr este esquema a funcionar bem é que, em termos de definição de incentivos e de métricas, é complicadíssimo.
E, portanto, temos efetivamente um grupo hospitalar em Portugal a pôr isto a funcionar, mas com uma série de iterações, um enorme esforço para pôr este esquema a funcionar. Aspecto seguinte, temos aqui, portanto, um dilema. Por um lado, nós precisamos de controle apertado, precisamos de muito bons esquemas de informação e de controle para gerir equipas com elevada autonomia. E queremos dar o máximo de autonomia a estas equipas, o máximo de liberdade. Como é que fazemos isto? Qual é a solução? E estamos a dizer que a solução passa, entre outros aspectos, desculpem-me só um segundo, passa, entre outros aspectos, pelo seguinte. Primeiro, a visão e a estratégia têm que estar claríssima. Senão, as equipas e as pessoas no terreno não podem tomar decisões e fazer decisões inteligentes porque não têm toda a visão de para onde é que estamos a querer chegar. Esta visão e estratégia desdobra-se em objetivos para cada área da organização, para cada equipa e para cada indivíduo. Número 2. Mesmo que a visão e a estratégia estejam claras, se não tivermos valores fortes e uma cultura forte, as pessoas podem decidir meter o dinheiro ao bolso, por exemplo, em vez de trabalhar para o bem coletivo e para o bem da organização. Então precisamos de ter uma cultura fortíssima aqui para poder delegar e empoderar ao máximo as equipas. E, portanto, imaginem em termos de partilha de informação, por exemplo, há certas organizações em Portugal onde eu digo alguma coisa e no dia seguinte aquilo está na imprensa porque é polémico, e há outras organizações onde se pode falar abertamente numa reunião alargada com centenas de quadros e o que é dito ali não sai dali para fora. E estamos à vontade e temos ali um ambiente de segurança para poder falar. E, mais uma vez, precisamos de incentivos e métricas para ter toda a gente alinhada. Então, o aspecto crucial aqui é assegurar alinhamento dentro desta organização. Agora, e por último, gostava de vos dar outro exemplo, e é um exemplo de inovação radical que vem da China. E a inovação radical aplicada a modelo de negócio e a processos de organização dentro da empresa. Esta empresa começou há várias décadas como uma empresa estatal que produzia frigoríficos na China de baixíssima qualidade. Cresceu dentro da China, tornou-se uma empresa multinacional, acabou por adquirir, em 2016, toda a divisão de eletrodomésticos da General Electric por 5 mil milhões de dólares. É uma empresa fantasticamente inovadora. O que é que eles estão a fazer em termos de organização e de processos internos? Primeiro, eles tinham originalmente 9 níveis hierárquicos. Reduziram de 9 para 3. Achataram drasticamente a organização. Segundo, as chefias intermédias, foi uma razia nas chefias intermédias. O número de chefias intermédias foi reduzido drasticamente. Muitas chefias intermédias foram convidadas a trabalhar na linha da frente, a produzir, a servir os clientes, a trabalhar em marketing, mas, portanto, desmantelaram drasticamente o nível intermédio da organização. E dizem o seguinte: as nossas chefias intermédias devem funcionar como consultores para apoiar os colaboradores que estão na linha da frente. Os colaboradores mais importantes são os que estão na linha da frente a servir os nossos clientes e a produzir. As chefias intermédias estão ali para os ajudar. A gestão de topo está aqui para definir linhas mestras de orientação, estratégia, criar as condições necessárias e definir, portanto, a forma de nos organizarmos. O que é que eles fizeram a seguir? Todos os colaboradores estão a participar nos resultados, mas mais, eles organizaram as equipas como microempresas com enorme autonomia e poder de decisão, em que, portanto, cada colaborador faz parte de uma microempresa com participação nos resultados. Eles transformaram os colaboradores todos em empreendedores. Mais do que isso, eles dizem, estas microempresas fazem parte do nosso universo da Hire, podem contratualizar entre si. E, portanto, cada microempresa, ou seja, cada equipa, está a concorrer numa espécie de mercado aberto dentro do universo Hire, está a concorrer por encomendas,
Se eu estou numa equipa de produção, eu estou a concorrer para poder produzir frigoríficos ou outros eletrodomésticos ou aparelhos e vou concorrer por recursos, vou-me candidatar para obter recursos. E posso lançar um concurso, portanto, quando preciso de input de outras equipas ou de outras microempresas, eu abro o concurso para esse efeito. O que é que estamos a fazer? Estamos a criar uma organização super ágil, porque esta organização pode reconfigurar-se e adaptar-se como se fosse um mercado livre. Mantemos vínculos contratuais de trabalho, mas ao mesmo tempo transformamos todos os colaboradores em empreendedores e temos aqui uma empresa super dinâmica e super ágil. Depois, no final, se houver alguma questão, terei todo o gosto em tentar responder. Ou o que estamos aqui a dizer, portanto, estamos a interligar 3 níveis de análise: organização, equipas e indivíduos. Eles selecionaram pessoas com espírito de empreendedorismo, com capacidade de risco, foram construindo ao longo de várias décadas uma cultura de inovação e de agilidade e de experimentação. Isto implica, da parte das FIAs intermédias, esses apontamentos que aqui partilhamos convosco, capacidade de gerir para cima para ajudar a equipa de gestão de topo também a entender quais são as condições necessárias para as nossas equipas poderem ter um bom desempenho e para ele poder funcionar com o máximo de autonomia. Dito isto, obrigado pela vossa atenção. Passo a palavra à Teresa. Obrigada, boa tarde a todos. Estou muito contente de ver aqui alguns nomes que reconheço e espero que possamos usufruir das vossas perguntas no final desta nossa apresentação. Quando nós ouvimos o Paulo e o Hugo a partilharem quais são os desafios que este novo contexto traz, e quando o Hugo partilhou a sua história das rotundas e de rejeitar as rotundas no início da sua carreira, nós percebemos como é desafiante nós mudarmos os hábitos em que as pessoas têm, os contextos organizacionais, para conseguirmos navegar nestas realidades mais complexas ou mesmo caóticas. E a nossa proposta era terminarmos com algumas ideias que vos poderão ajudar, independentemente do contexto, do tipo de empresa em que trabalham, do setor, porque muitas das coisas que nós encontramos aqui que fazem estas equipas funcionarem de forma ágil são padrões que nós temos tipicamente encontrado nas equipas de alto desempenho e nas equipas verdadeiras. Para falar um pouco daquilo que são estes desafios e partilhar alguns micro-hábitos que se podem implementar ou alguns comportamentos que acrescentam especial valor, nós trouxemos esta citação. Este autor é um consultor que trabalha em organizações ágeis e em organizações que querem evoluir no sentido de serem capazes de dar resposta aos desafios digitais. E aquilo que ele encontrou, com base na sua experiência enquanto consultor e com base naquilo que a literatura mostra sobre as condições que permitem o sucesso destas organizações, é que há quatro grandes preocupações que devem ser asseguradas. A primeira é que as pessoas têm que confiar na organização e nas pessoas com as quais interagem e têm que sentir que não correm riscos. Isto não significa a promessa, por exemplo, de que nunca deixarão de trabalhar na organização, mas a crença de que podem contar com a organização, que a organização é transparente e que está preocupada com as pessoas e com as equipas. E que elas próprias podem ser vulneráveis, como falaremos um pouco a seguir. Depois, a crença dos colaboradores destas organizações de que as decisões que são tomadas têm como objetivo as preocupações coletivas versus o interesse de alguns players individuais, que nem sempre são explicados e que, portanto, muitas vezes dão origem a esta crença de que há movimentos políticos por trás, no sentido não nobre da palavra, por trás das decisões. Depois, duas dimensões que podem ser um bocadinho menos normal, uma dimensão que pode ser um pouco contra a natura, que é, nestas organizações, o conflito é utilizado como fonte de melhoria contínua. E, finalmente, estas organizações têm ferramentas para ajudar as pessoas a lidarem com a mudança constante e com os desafios que esta mudança constante
traz a cada um de nós. E eu gostava de me debruçar um pouco mais nestas últimas dimensões. Quando eu falei em conflito, se calhar algumas das pessoas que estão aqui a assistir tiveram uma sensação negativa, tiveram uma impressão negativa, porque frequentemente nós associamos o conflito às dimensões emocionais que levam à discórdia ou mesmo à polarização. Mas há níveis de conflito mais suaves, digamos assim, como por exemplo as diferenças que existem numa equipa ou as diferentes perspectivas, desacordos sobre como é que se devem resolver as situações, que quando são expressas e aproveitadas, podem acrescentar imenso valor. Por exemplo, desde os anos 70, quando se analisa sistematicamente em vários contextos organizacionais o que é que explica que as equipas consigam alcançar resultados extraordinários, uma das dimensões que se encontra é a heterogeneidade. Alguns de vós provavelmente nas vossas equipas já usaram alguns instrumentos de autoavaliação, como o Myers-Briggs, ou o Eagles, ou o DISC, ou o Ned Ehrman, e são instrumentos que chamam a atenção para as diferenças que existem nas equipas. Se alguns de vós já trabalharam com pessoas muito diferentes do ponto de vista do processamento de informação, da abordagem aos problemas, sabem como é desafiante, mas sabem que são essas pessoas que vos complementam. E daí a interdependência que é fundamental que exista nestas organizações. E em relação à dificuldade humana de lidar com a mudança constante, os nossos antepassados sobreviveram porque estavam na savana habituados a lidar com uma realidade muito simples, em que com base em muito pouco, simples, era bastante desafiante, mas com base em pouca informação e com base num conjunto de regras e princípios sobre o que é que acontecia à volta, era possível decidir sobre quais as ações que mais protegiam a pessoa e protegiam o seu núcleo. Nós não estamos preparados para lidar, o cérebro humano não está preparado para lidar com as situações ambíguas que a complexidade traz e com as situações caóticas. E basta ver, se nós olharmos para aquilo que foi a nossa vivência durante o último ano, aquilo que a maior parte de nós sentiu durante estes meses e aquilo que nós vimos as pessoas à nossa volta sentirem, nós percebemos como estas situações de ambiguidade extrema e de caos são bastante desgastantes. Como é que as organizações podem agir para limar e evitar o desgaste desta realidade? Eu trago-vos os resultados de uma investigação que foi bastante conhecida, feita pela Google, publicada pela Google há poucos anos. O projeto Aristóteles tinha como objetivo identificar as condições ideais para o trabalho em equipa, e o objetivo, imagino, seria criar um algoritmo. Não chegaram ao algoritmo, mas chegaram a algumas áreas-chave que consistentemente se encontraram naquelas 180 equipas que foram analisadas durante um longo período de tempo. E a primeira dimensão que ressaltou claramente em todas as equipas que funcionavam foi a dimensão da segurança psicológica. E o que é que traduz isto da segurança psicológica? A nossa capacidade de corrermos riscos, a nossa capacidade, por exemplo, de assumir que erramos, a nossa capacidade de dizermos que não sabemos as respostas, ou ligando, por exemplo, à dimensão da inovação de que o Paulo falou, a nossa capacidade de dizermos algo que pode ser um disparate e em vez de termos uma cara fechada ou como resposta isto não funciona, termos do outro lado alguém a perguntar, diga-me mais, diz-me mais como é que isto pode funcionar. E, portanto, aquilo que se encontra nestas equipas é que as pessoas são capazes de dar o seu melhor e não estão a investir a sua energia, a proteger a sua imagem profissional e preocupadas com o que é que vão pensar de si se elas disserem algo que não é o esperado. E claramente a segurança psicológica é crucial. A seguir, por ordem de crescente importância, encontraram a confiabilidade. Até que ponto é que nós podemos contar com os nossos pares, não só para entregarem um trabalho de qualidade, mas também para o entregarem no prazo. E a estrutura e a clareza quanto aos objetivos, papéis e planos de ação, não só em relação àquilo que a equipa está a fazer no âmbito da estratégia organizacional, mas também uma grande clareza dentro da equipa. Primeiro, qual é que é a nossa razão de ser enquanto equipa, mas também
qual é que é o papel de cada um de nós? E eu posso-vos dizer que no trabalho como coach de equipas, a segurança psicológica é das coisas que mais faz a diferença na capacidade da equipa começar a trabalhar de maneira mais eficiente, tal como a estrutura e a clareza. E nota-se quando, por exemplo, quem tem o poder formal, a hierarquia, é capaz de ser vulnerável de uma forma que é partilhar, por exemplo, que não tem todas as respostas. Eu ouvi várias pessoas dizerem isto durante o confinamento e durante esta pandemia. O facto de terem alguém que coordena e que diz que não tem as respostas e que também tem receio relativamente à realidade e que a seguir foca as pessoas naquilo que elas controlam, como iremos ver daqui a pouco, é algo fortemente energizador e que permite que as pessoas também partilhem quais são as suas dificuldades. E relativamente à estrutura e à clareza, nota-se uma imensa diferença quando as equipas começam a ter reuniões em que no final há um plano de ação que define claramente quem é que faz o quê quando, mas esse plano de ação foi discutido antecipando quais são as dificuldades que as pessoas antecipam e qual é que é a ajuda de que necessitam por parte dos colegas. E para além disso, quais é que são as prioridades? Portanto, isto gera uma palavra que às vezes provoca alguns anticorpos em algumas pessoas, mas que está associada a esta dimensão de empoderamento que é accountability. Cada pessoa sabe perfeitamente o que é esperado de si e pelo facto de sentir que tem apoio e pelo facto de ter discutido dos pares e pelo facto de ter discutido e antecipado as dificuldades que podem surgir, ela sente-se muito mais energizada quando vai para o terreno. E temos também o significado do trabalho, até que ponto é que as pessoas sentem que aquilo que estão a fazer lhes traz algo que vai muito além das recompensas pecuniárias e, finalmente, a crença de que estão a acrescentar valor para algo maior do que elas. O que nós encontramos na Google, se nós olharmos para a investigação sobre as equipas desde os anos 70, foi quando os trabalhos mais antigos que eu conheço sobre este tema, nós encontramos consistentemente estas áreas-chave. Encontramos uma outra, que a Google naturalmente não encontrou pela metodologia que tem, que são as metodologias e os métodos de trabalho. Aquilo que nós encontramos nas equipas que funcionam com maior eficiência são processos de trabalho co-construídos. Eu vou avançar um pouco mais depressa, para termos tempo para as vossas questões. Isto são apenas alguns exemplos de como é que nós podemos gerar o tal conflito em que o desacordo é expresso de forma aceitável e de forma positiva, versus ser calado ou comentado fora dos fóruns adequados. As After Action Reviews, na perspectiva do feedback que o Hugo falou bastante, atualmente há muitas organizações que fazem ciclos muito rápidos, na equipa e também individualmente, podem ser usados a esse nível. A Before Action Review é menos comum e é uma coisa tão simples quanto esta, que é antecipar quais são as dificuldades que podem existir no alcance dos objetivos, ir fazer uma análise do que é que nós aprendemos no passado e outras pessoas aprenderam no passado e planear como é que vamos agir. Depois, as outras duas técnicas têm muito a ver com esta dimensão de não saltarmos para as decisões sem termos analisado o que é que está em causa naquela realidade. Porque se nós saltamos para as decisões, provavelmente nós vamos buscar boas práticas ou melhores práticas e podemos estar a lidar com um problema que é complexo, em que elas não se vão necessariamente adaptar. O Hugo já referiu o check-in. Muito importante também a questão do feedback dos stakeholders e olhar para a eficiência da nossa equipa do ponto de vista dos stakeholders. Por exemplo, o reframing é uma técnica que tem a ver com isto. Muito importante do ponto de vista da indução da necessidade de mudança, a equipa e nós próprios, volto a dizer, isto pode-se aplicar a nós, refletirmos sobre o contraste que há entre o passado e o futuro e quais são as mudanças que nós teremos que induzir. E, finalmente, duas técnicas que são da Sociocracia 3.0, uma coisa que pode muito facilmente fazer emergir as diferenças, que é no final da reunião, rondas rápidas em que cada pessoa partilha o que é que eu gostaria que mantivéssemos desta reunião, o que é que eu gostaria que fosse diferente. E a última, e não é preciso ter uma organização toda estruturada nos princípios sociocráticos,
para evitar que se eternize a discussão de uma solução à procura de consenso ou de unanimidade, pode-se usar uma técnica de consentimento, em que as pessoas, relativamente a uma solução que foi apresentada, questionam-se apenas se é suficientemente boa para os objetivos que se querem alcançar e se é suficientemente segura para experimentar. Uma última dimensão que gostaria de partilhar convosco tem a ver com como é que nós conseguimos a resiliência. Aquilo que aquele investigador referiu é que os seres humanos não estão preparados para esta realidade em que nós estamos a viver. Eu tenho ouvido muitas pessoas referirem como solução de aumentar a nossa resiliência, por exemplo, o mindfulness, ou, por exemplo, nós ficarmos gratos por aquilo que temos, e são ferramentas muitíssimo poderosas e devem ser usadas. Há outras possibilidades que nós podemos usar, nomeadamente na nossa equipa, que é mudar o tipo de perguntas que as pessoas fazem e evitar que elas fiquem focadas naquilo que não funciona, para se focarem no que é que está a correr bem. E fazer um conjunto de perguntas que canalizam a energia das pessoas para aquilo que elas controlam e para as ações que podem realizar, versus focarem-se nas dificuldades, focarem-se naquilo que os outros não fazem, focarem-se no passado, em que o passado é que funcionava bem. A ideia destas estratégias, destas perguntas para aumentar a resiliência, por exemplo, o que é que nós aprendemos com esta situação, não tem como objetivo fugir das dificuldades, isso não ajuda nada os seres humanos. A questão é como é que nós decidimos olhar para a realidade que temos e como é que conseguimos agir a partir delas. Eu não resisti a partilhar convosco uma última dimensão, o Hugo já foi falando sobre isto, o Paulo também, nós achámos que seria útil partilhar. Só uma referência bibliográfica, se quiserem. O nosso mindset para acompanhar este mundo desafiante também tem que mudar, porque, como eu já referi aqui, as nossas crenças sobre o mundo, sobre nós, sobre a realidade, nem sempre nos ajudam a navegar este contexto. E o tema não é se as nossas crenças estão certas ou erradas, acima de tudo é até que ponto é que as crenças que nós temos nos ajudam neste novo contexto. E até que ponto é que nós continuamos a olhar para as rotundas, para os semáforos, quando aquilo que nos ajudaria era, como o que fez, experimentar as rotundas num projeto e aprender a partir daí. Muito obrigada.